Olá pessoal, tudo bom? Como eu falei com vocês, vamos utilizar um framework de testes conhecido como Codeception para poder testar o nosso código criado do nosso hot site. Esse framework ele pode fazer testes tanto em nível de unidade, funcional ou teste de aceitação. Nós vamos focar aqui nos testes de aceitação. Bom, então vamos criar um teste para o nosso hot site, mais especificamente para atualização de informações das nossas seções do hot site. Bom, então, o que a gente quer testar dentro do nosso hot site? Nós queremos testar a edição desse conteúdo aqui e do título. Então, nós precisamos interagir com este componente aqui, com este componente, e salvar essa informação para que essa atualização seja enviada, e após isso eu preciso verificar se esse dado realmente foi alterado. Então, nosso teste de aceitação vai fazer todo esse meio de campo de clicar no botão, inserir uma informação, então ele vai fazer tudo isso para a gente. Importante a gente construir testes de aceitação automatizados é que cada vez que uma nova versão do meu sistema ele é gerado, cada vez que eu incluo uma nova funcionalidade, eu tenho a oportunidade de rodar todos os testes novamente em cima do meu sistema. Então isso me ajuda muito quando eu estou nesse processo de desenvolvimento e acelera bastante esse processo de desenvolvimento. Bom, antes da gente construir o nosso código de teste, é interessante nós criarmos o caso de teste. Então, o caso de teste normalmente ele vai ter a descrição do cenário, os pré-requisitos para rodar esse teste, resultado esperado e o passo a passo para que aquele teste seja executado. Então, na descrição do nosso cenário, o usuário acessa uma determinada seção ou quadro do hot site, edita o título e o conteúdo e salva. Então, esse é o nosso caso de teste. Pré-requisito, o usuário deve estar logado no sistema e um quadro já deve existir dentro do sistema. Resultado esperado é que, ao alterar a informação e o conteúdo do quadro, o sistema salve e apresente esse dado para o usuário. Bom, passo a passo, primeiramente, acessar a URL do hot site, clicar no login, informando o usuário e senha, ir no botão Login, clicar no botão de edição do quadro, informar título 2, informar H2 teste automatizado 2, salvar e verificar se ele aparece. Então, percebam que eu posso entregar esse caso de teste para uma pessoa, normalmente um testador, e ele pode seguir o passo a passo para poder verificar manualmente se aquele meu sistema, se aquela funcionalidade, ela está realmente atendendo os requisitos dela. Então, qualquer ideia aqui agora é entregar isso para que isso seja feito de forma automatizada. Então, todo teste vai rodar automaticamente. Para isso, pessoal, nós vamos utilizar o Codeception. Antes precisamos instalar, então vou deixar aqui os comandos para vocês. Então, basicamente, quem tiver no Windows rodando o Composer, require Codeception. Para poder startar a criação do primeiro projeto do Codeception, é só rodar esse comando. Depois, para poder rodar Codeception Run, vai rodar todos os testes. Além disso, se eu quiser criar um caso de teste específico de aceitação, é só rodar esse comando aqui que ele vai gerar para a gente o caso de teste. E aí ele vai criar alguns arquivos, como por exemplo, Codeception YML. Esse cara aqui ele meio que controla algumas configurações de execução. Adicionem esse recorder aqui. O que esse cara aqui faz? Ele simplesmente grava todas as telas que estiverem sendo executadas passo a passo. Então, cada clique que ele der, cada input de informação que ele der, ele vai gravar uma imagem e eu vou conseguir acessar através de um relatório. Importante, ele só vai gerar esse relatório visual com o WebDriver. Coloquei aqui também para vocês os passo a passo do Linux, quem estiver rodando no sistema operacional Linux. Bom, quando a gente roda aquele comando para poder criar o nosso teste de aceitação, ele gera essa classe aqui para mim. E é aqui dentro desse método que eu vou colocar o passo a passo, claro, na linguagem do meu framework, para ele poder acessar e executar esses testes automatizados. Aqui, um exemplo desses testes, rodando, então eu dei o Run Steps, então ele vai executar os passo a passo. Então aqui, como vocês podem perceber, eu tenho que I am on page, que é a página do meu hot site, eu vejo o login. Então, o que isso aqui quer dizer? Quando eu estou na minha página inicial, eu vejo essa tag
textual chamada login. Então, se ele executou isso aqui, esse aqui é como se fosse um teste, né? Está testando se ele está vendo aquilo, então passou no nosso teste. É claro que o nosso teste é um pouco mais complexo, a gente vai aumentar as informações desse teste. Para a gente gravar as informações que estão rodando e para a gente utilizar os nossos browsers convencionais, como por exemplo o Firefox ou Chrome, a gente precisa do WebDrive. O WebDrive ele faz essa conexão entre o navegador que você está querendo e as execuções, o passo a passo do CodeCept. Então, para isso, você precisa de rodar o Selenium Server Standalone. Então, é só você baixar nesse link e rodar esse comando que ele vai subir. Você precisa de instalar esse módulo do CodeCept para poder integrar com o WebDrive. E, além disso, você precisa baixar tanto o driver ou do Firefox, se você quiser utilizar o Firefox, ou do Chrome, se você quiser utilizar o Chrome. No caso do Windows, são dois executáveis, e aí coloque esses drivers que você baixou dentro da pasta que estiver ali rodando, ok? E aí rode novamente os testes. Antes disso, execute o Selenium WebDrive, e aí vocês vão conseguir rodar os testes usando ou Chrome ou Firefox. E aí, pessoal, para a gente alterar e passar a utilizar, por exemplo, o Chrome, nós precisamos editar o accept.suite.yml, fica dentro ali da pastinha de teste de aceitação. Você vai precisar de comentar o PHP Browser, que é o browser padrão que já vem configurado. Você vai colocar o WebDriver aqui, a URL inicial, né, ele pede também a URL inicial, e o browser que você está querendo utilizar. Então, por exemplo, agora eu quero utilizar o Firefox. É só modificar aqui para Firefox que ele passa a utilizar o Firefox. Pessoal, para a gente conseguir acelerar os nossos testes, nós podemos utilizar uma extensão do CodeCept para o Chrome. Então a gente consegue instalar essa extensão e com isso, conforme eu for navegando no meu website, ele vai gravando para mim todos os comandos necessários para eu poder colocar no meu teste de aceitação. Então, vamos dar uma olhadinha nessa extensão e como que ela vai fazer, como que a gente vai fazer para visualizar e pegar todo esse código do nosso teste que a gente está querendo construir. Então, pessoal, vamos ativar a extensão do CodeCept. Então, aqui eu estou ligando ela. E aí, o que eu vou fazer agora? Vamos começar a gravar o teste no nosso hot site. Então, primeiro eu vou fazer o login. Perceba que todo comando que eu vou colocando aqui, ele vai inserindo aqui. Então, toda vez que eu faço uma ação, ele vai gravando aqui. Então, ó, ele está gravando tudo. Agora eu vou fazer uma edição. Agora eu posso encerrar aqui o meu teste, pegar a parte que o CodeCept gerou para mim e levar lá para o meu código de execução. Então, pessoal, o que a gente fez agora? Então, pessoal, o que a gente fez? Peguei todo aquele código que foi gerado pela extensão do CodeCept e trouxe aqui para o meu teste de aceitação. Então, ele vai agora abrir o nosso navegador, vai executar todos esses passos, inserindo essas informações, salvando, e depois eu vou verificar, vou pedir para ele, olha, verifique se o que você mandou salvar é realmente o que está sendo colocado, né, que está retornando no nosso sistema. E aí com isso a gente consegue rodar esses testes de forma automatizada. Vamos lá, pessoal, então eu vou botar aqui para gravar o teste, vamos ver a execução dele. Vou trazer a janelinha aqui do Firefox para vocês verem a execução. Então, pessoal, o teste finalizou. Vocês viram que ele rodou todos os passos que estão descritos aqui. Todos os passos que eu coloquei lá naquele
arquivo, né, do teste de aceitação. Então ele fez o login, enviou o login, clicou no botão de edição, alterou as informações e depois ele verificou se essa alteração ela foi feita. Então vocês poderam perceber, né, que o teste ele roda bem rapidinho e a vantagem é que a gente tem a possibilidade de rodar esse teste várias vezes durante o nosso processo de desenvolvimento e vira uma coisa muito mais natural e aumenta muito mais a qualidade do nosso código. Valeu, pessoal!